Há basicamente dois caminhos que você precisa conhecer. O caminho do vendedor, o caminho da empresa, né? O que ela precisa fazer, ela precisa se adequar, estar preparada para participar, para vender. E o caminho do comprador, o que ele exige da empresa para a empresa poder ser uma fornecedora. Então você precisa conhecer esses dois caminhos. Como que eu faço para ter esse conhecimento, Adilson? Existem vários cursos, inclusive nós ensinamos esse caminho. Mas algumas leis, essas leis, elas são a base, são elas que regem esse mundo, o mundo das compras governamentais. Por exemplo, a Lei 8666, a Lei Geral das Licitações, ela é a principal. E agora, ela está sendo substituída por outra lei, que é a 14133. Essa é ainda bem recente, aprovada agora, né? Na verdade, sancionada, né? Pelo presidente da República no dia 1º de abril. Então nós temos aí 20 dias, né? 21 dias aproximadamente, que essa lei está em vigor. Um detalhe é o seguinte: nós vamos passar por um período de 2 anos de transição. Isso quer dizer que essa 14133, ela tem 2 anos para se tornar ou estar no lugar, né, da 8666. Então, durante os próximos 2 anos, essas duas leis estarão ainda em funcionamento. A 8666 pode estar sendo referência, pode estar sendo usada até completar o ciclo de 2 anos, que é esse período de transição, e a nova, a 14133, pode já estar sendo usada também. Daqui a 2 anos, só a 14133. Então essa é uma lei para você que quer se tornar um analista de licitação. Você precisa começar a ler, a entender um pouquinho dessa lei. Mas nós temos outras, como por exemplo, a 10520. O que diz a 10520? Ela é específica para a modalidade pregão. É porque assim, a licitação é a forma como o governo compra. As empresas públicas, né, estatais, administração direta e indireta. Detalhe, todas aquelas empresas que eu já falei que compram através de licitação. Então são várias as modalidades. Uma delas é o pregão. O pregão é aquela modalidade onde existe ali uma disputa. Existe como se fosse um leilão, né? Só que em vez de dar mais, você dá menos. Um exemplo, a proposta abre em 100 mil. Aí começa a baixar. 99.900, o outro 99, o outro 98.990, até chegar no menor preço, onde uma empresa ganha. Só que tem um detalhe. Por que tem várias modalidades? É porque, assim, dependendo do que vai se comprar, você aplica uma modalidade. Um exemplo é assim, bens e serviços comuns, aplica-se o pregão. Quando o bem ou o serviço não é um serviço comum, então não pode ser usado essa modalidade. Então isso aí é um conhecimento. Mas existem outras leis, como a 123. O que diz essa? Essa ela trata
basicamente, especificamente, das regras para as microempresas, as MEs, e as EPPs, empresas de pequeno porte. Porque as empresas elas têm classificação. Por exemplo, um MEI, quem é um MEI? Um MEI é aquele que vende até R$81 mil por ano. As MEs, até 360 mil. Daí para cima, já é uma EPP, até 4 milhões e 600. Isso dentro de um ano, né? Período aí de um ano. Depois já é empresa de médio porte, né? Empresa de grande porte e assim por diante. Então, como as empresas, elas se diferem, elas são diferentes, tanto na sua formação quanto no seu faturamento, então existem regras específicas. E existem, então, essas regras nessas leis que tentam aí fazer justiça, né? Dar oportunidade para todos. Depois nós temos a 13.303. Essa lei, ela trata especificamente, né, das regras para as estatais, empresas de economia mista, né? Parte do capital é privado, parte do capital é público. Então tem uma lei específica para esse tipo de empresa. Então, basicamente, você precisa conhecer um pouquinho o que diz essas leis. Depois do conhecimento, que ele é o mais importante, todo profissional, você vai ser um engenheiro, precisa estudar engenharia. Você quer ser um médico, medicina, e assim por diante, né? Para você participar desse mercado, desse grande mercado, desse importante mercado, com excelentes oportunidades, você precisa ter conhecimento. Conhecimento é o grande diferencial em toda e qualquer área para aquele que quer ter sucesso, ser bem sucedido na área que ele escolheu para atuar.